E vamos dar início aqui, né? Então, vamos direto ao ponto, sem blá blá blá, sem mimimi. Eu vou compartilhar minha tela, como vocês já devem ter acostumado aí, né? Confirma para mim, tá aparecendo a tela aí para vocês? Live 003, 21 reprovações depois, como eu finalmente descobri o que estava errado. Show de bola. Esse é o tema da live de hoje, é um tema onde eu preparei uma autorreflexão, vamos dizer assim. Só que eu quero que tudo que eu falar aqui, tá? Eu quero que cada um de vocês levem obviamente, para sua preparação. A minha ideia com essas lives aqui é fazer vocês saírem de cada live mais próximo da sua aprovação, do seu cargo, da sua posse, do seu termo de posse, da sua nomeação. E como que a gente faz isso? Primeiro, é necessário fazer esse tipo de autoavaliação, gente. Quando você estuda dissociado de um método, de um sistema de estudos em que você possa estar o tempo inteiro se indagando, se perguntando, se questionando, refletindo sobre o que você está fazendo, é mais difícil de encontrar os erros. É mais fácil você se manter num caminho que não vai te levar onde você quer. E isso pode te custar o quê? Anos de estudo. Muito tempo, né? Muito desperdício. De desperdício. Olha só, então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Estudar sem uma autoavaliação pode te custar muito caro. E a gente sabe o que é mais caro para o candidato. É o que, galera? Tempo e o quê? E energia, né? O tempo e a energia que você pode estar botando nos seus estudos hoje, ele pode, inclusive, estar sendo um inteiro desperdício. Por quê? Oi, meu amor. Poxa, Tá bom. Bom, ela tá por aqui também, com muita energia, por sinal, dando muito trabalho pro papai e pra mamãe, mas faz parte, né? Quem tem filhos aí sabe do que eu tô falando, ainda mais nas férias. Mas volta. Então vamos lá. Foram 21 reprovações. Eu acho que a maior parte de vocês já conhece um pouco da minha história, né? Quem já ouviu essa parte da minha história? Levanta a mão aí. Quem já entendeu mais ou menos a Rosa, a Paula ainda não. Então eu acho que é prudente, né, gente? Bem-vindo, Glauber, Daiane, João Paulo também que estão chegando agora. Eu acho que é prudente eu falar um pouquinho para vocês sobre a minha história, tá? Logo depois que eu me formei, eu falei, cara, quero estudar para concurso, né? E aí eu acho que eu fiz o caminho que muitos de vocês provavelmente ou estão fazendo ou já fizeram. Vê se você se identifica com alguma coisa do que eu vou falar aqui. Eu me matriculei num cursinho, sou de Salvador, então lá perto de casa tinha um cursinho que hoje muitos de vocês devem conhecer, que era o Juspódio, né? Inclusive, eles viraram editora depois. Antes do Luiz Flávio Gomes comprar esse cursinho e virar o telepresencial, eu fiz um curso presencial por 6 meses. Então, durante os 6 meses, eu frequentei as aulas do cursinho, fazia o meu caderno direitinho. Tinha aula todos os dias pela manhã. Tive aula com o Fred Didier Júnior. Quem conhece o Fred? Alguém já ouviu falar do Fred? Muitos de vocês devem conhecer, né? Professor de processo civil. Dirley da Cunha Júnior, professor de direito constitucional. Tive aula com... Nossa, tinha uma galera muito boa. O próprio Pamplona, que é de civil, né? Tive aula com aquele procurador da República, se me fugiu o nome dele agora, mas ele também é bem, bem conhecido. Enfim, era uma equipe fantástica, né? Os meus professores eram muito bons. Beleza, Roberto. Frequentei 6 meses de aulas, me preparei. E aí, o que que acontecia, gente? Todo concurso que saía, eu olhava para o edital e falava, bom, eu estou estudando constitucional, estou estudando processo civil, estou estudando administrativo, e ia lá e fazia o quê? Me inscrevia. Ora, se eu estou estudando, fazendo questões, frequentando os melhores cursinhos da minha cidade, eu queria fazer prova. Quem aqui se relaciona, que também, quando aparece um edital, já vai lá e mete a cara e se inscreve e vamos para a prova. Não é assim que a gente faz? Então a gente estuda e vai para a prova, estuda e vai para a prova, estuda e vai para a prova. Me custaram, como eu já coloquei aqui para vocês, esse ciclo de estuda. Ó, vou colocar aqui o ciclo que talvez você esteja passando, tá? Se você já tem mais tempo de estrada, se você está começando do zero, talvez não seja o seu caso, mas fica atento para que você não caia nesse erro, tá? Então, estuda, faz prova, estuda e reprova. Olha só que interessante. Eu estudava, fazia prova, estudava mais um pouco, reprovava de novo. E reprovava de novo. E aí estudava de novo, fazia outra prova, estudava de novo, reprovava de novo. Então, isso aqui se repetiu por 21 ciclos. Foram 21 reprovações. Eu não posso chegar para você e falar assim, que foi na 15ª
que eu descobri finalmente que estava errado, e eu também não posso dizer que foi na 10ª ou foi na 8ª reprovação que eu descobri o que estava errado. A sucessão de reprovações dentro desse ciclo no qual eu me vi preso por 3 anos é que foram acumulando esses erros e eu fui finalmente descobrindo aos poucos o que estava errado. Então, nessa live de hoje, presta muita atenção, porque o meu objetivo aqui é fazer você cortar caminho. É fazer você entender o que ao longo dessas 21 reprovações e ao longo desse ciclo que eu me prendi, começou a deixar de fazer sentido, porque eu estava fazendo errado, e o que eu passei a fazer. Então, nessa aula de hoje, eu quero compartilhar com vocês todas essas descobertas e quero usar exatamente o meu exemplo para que, de novo, volto a repetir, você comece a se questionar daí, tá? O objetivo, portanto, dessa live é oferecer para você insights sobre o que pode estar dando errado na sua preparação para que você possa fazer os ajustes inteligentes. Tudo bem? Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido a live para vocês? Será que vocês vão tirar muita coisa aqui? Então, prepara a caneta e o papel. Vão anotando que vocês vão, né, se questionando, se autoavaliando e percebendo, pô, será que eu estou errado aqui? Será que eu preciso melhorar isso? Se ficar dúvida de como você pode melhorar, o que você precisa melhorar, você vai mandar no chat a pergunta. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Prestem muita atenção e não desanimem, tá? Deixa eu fazer outro parênteses antes de começar. Se você, por acaso, pegar, cara, eu tô fazendo exatamente isso, Roberto, como é que você tá lendo a minha vida e pode acontecer, não desanime com isso. Muito pelo contrário, você tem que enxergar, se você se identificar com alguma coisa que eu falar aqui durante a aula, você tem que enxergar como uma oportunidade. Você está tendo a oportunidade de identificar algo que aconteceu também na minha história e, obviamente, você vai fazer o ajuste e vai mudar isso para que você não cometa mais esse erro, tá? Faz parte da caminhada, os erros fazem parte e, obviamente, eu cometi muitos deles e talvez você esteja cometendo alguns. Não é motivo para se desanimar, é motivo para se animar, porque isso vai fazer com que você saia desse ciclo aqui. Beleza, então, Roberto. Deixa eu deixar isso aqui para cá. Vocês estão vendo a minha tela de novo, não é isso? Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, entender o que não funciona. Quando eu reprovei pela primeira vez, eu acho que na primeira reprovação, tá? A primeira reprovação, ela não dói tanto. Eu acho que, pelo menos na minha história, ela não doeu tanto, porque eu tinha pouco tempo, eu estava com 6 meses. Eu acho que foi lá no final desses 6 meses iniciais de estudo que eu tive a minha primeira reprovação. Mas, de cara, eu já comecei a perceber que na segunda, na terceira, na quarta, a reflexão que veio foi, pô, peraí, o que é que eu estou fazendo de errado? Que eu estou estudando, nesse ciclo, estuda, faz prova, estuda, reprova. E o que eu comecei a já perceber no início? Que eu tinha falta de consistência. Eu carecia de uma consistência maior nos estudos. E veja, quando eu falo de consistência maior, eu não estou falando unicamente de você sentar todos os dias e estudar, de você sentar todos os dias e fazer questões, você sentar todos os dias e revisar. Quando eu falo de consistência maior, eu estou falando de ter uma rotina mais bem definida. Porque na minha rotina de estudos, eu tinha muitos altos e baixos. Sabe aquela semana que você está bem, estuda, e outra semana você não pega nos livros? Quem aqui já aconteceu isso? E aí depois você volta a estudar de novo, aí sai um edital, aí você quer estudar quando o edital sai, quando o edital não está publicado, você meio que relaxa. É disso que eu falo quando trato de consistência. A rotina bem definida, inclusive, foi tema da live 002, tá, gente? Então, quem está por aqui pela primeira vez e não viu a outra live, manda aí uma mensagem para a gente que a gente vai começar a disponibilizar alguns trechos também. Quem sabe, manda para você também essa live 02 para você ver como é que você trata de uma rotina bem definida. Mas essa falta de consistência maior nos meus estudos no início, nessas primeiras aprovações, então colocar assim, ó, com, 3 aprovações, eu descobri isso aqui. Consistência, portanto, é você saber exatamente o que você vai estudar, saber exatamente o que você vai estudar todos os dias da semana. Roberto, eu não sei o que eu vou estudar todos os dias da minha semana, do meu mês de janeiro, o ano está começando aí agora. Você tem que assistir essa live 002, tá? Porque é nela que a gente vai discutir. Senão eu vou voltar muito, eu não posso voltar lá para trás para falar sobre isso. Mas isso já foi um erro que eu identifiquei, que eu queria que você se autoavaliasse. Como é que está a sua consistência? Você está nessa de começa e para, começa e para, começa e para? Só estuda com edital? Já tem um erro grande aí que você está cometendo, que foi também o que eu cometi quando eu aprendi ali com a terceira reprovação de que estava faltando isso para mim. Tudo bem? Vamos avançar. Então,
Esse foi um ponto de virada, faltava consistência, mas depois também eu comecei a perceber o seguinte, cara, eu tô carecendo de técnica de estudo. Então, vamos botar com 5, vou botar 6 aprovações. Com 6 aprovações, apareceu a tal da falta da técnica de estudo, de técnicas de estudo. Vou botar aqui falta de consistência. Falta de técnicas de estudo. Como assim, Roberto? Veja, uma coisa é você fazer o que eu fiz durante os 6 meses iniciais ali da minha preparação. Ir para a aula, fazer o caderno, anotar tudo que o professor falava. Ótimo, beleza, entendia tudo que ele falava ali. Só que eu saía dali e não lembrava mais de nada. Ia fazer a prova e ficava assim, cara, eu li isso em algum lugar. E errava a questão. Aí chegava em casa, corrigia, pegava o gabarito, ia ver a questão que eu tinha errado e falava, caramba, eu tinha estudado isso aqui, isso estava no meu caderno. Veja, foi falta de anotação? Não. Foi falta de estar me esforçando, me dedicando? Não. Eu estava com o meu caderno pronto, eu tava... E o que estava faltando ali para mim, que eu identifiquei lá pela quinta, sexta aprovação? Técnicas de estudo. Notadamente, né? Vou botar assim, ó. Notadamente, técnicas de revisão. Alguém aí? Alguém aí? Tá deixando de revisar? Levanta a mão aí, vamos ver. Deixa eu olhar de novo aqui para a carinha de vocês. Fala, Islane, Alexandre, o grande Alexandre, Maria Isabel, Ribamar. Gente, revisar é um tema extenso. Eu não vou tratar disso. A gente vai ter aulas específicas só sobre revisão, onde eu só vou falar de revisão, tá? Mas quando eu falo de revisão e falta de técnica de estudos, eu falo de algo que, com certeza, quando você aprende a fazer e começa a ter gosto por fazer, o jogo vai mudar para você. Como o jogo mudou para mim. Porque quando a gente começa a estudar, né? E aí eu estava lá como 6, a gente quer o quê? Não, eu preciso correr com o edital. Aí você fez a prova, eu li 30% de edital. Aí você pensa logo, pô, eu não passei porque eu não vi 100% do edital. Quem aqui já pensou assim? Aí você corre para ver o resto do edital. Só que aquele começo lá do estudo, você já não está mais lembrando, porque você não estava revisando. Então, lá pela sexta reprovação, foi que eu comecei a entender o seguinte: olha, não é sobre você correr com o edital e querer dar conta de estudar tudo. É sobre você lembrar daquilo que você está estudando e cada vez mais acumular conhecimento consolidado. Memória de longo prazo. Então, volto a repetir: eu não vou hoje abordar revisão, né, por inteiro, porque é um tema muito longo. Eu estou aqui muito mais para trazer insights para você ir anotando aí, né? Pô, será que eu estou revisando da forma correta? Já vou logo antecipar aqui o que você não deve fazer no que toca a revisão. Roberto, eu deixo para revisar quando sai o edital. Então, você está fazendo exatamente o que eu estava fazendo. Estudando, estudando, estudando. Dentro desse ciclo, né? Estuda, adianta o edital, faz prova, estuda de novo, reprova e aí volta para o mesmo ciclo, sem revisão. Veja, sem revisão. Então, se você está preso dentro disso aqui e não está revisando, você está fadado a ter algumas aprovações para que essa ficha caia. E eu quero antecipar isso para você. Eu não quero que isso aconteça com você. Então, falta de técnicas de estudos, notadamente técnicas de revisão e técnicas, vou acrescentar aqui, de complementar os materiais de estudos. Técnicas para complementar os materiais de estudos. Outra coisa que eu penei muito para aprender. Na minha cabeça, como é que eu organizava o meu estudo, tá, gente? Como eu falei para vocês, eu fazia as aulas lá de manhã, pegava, anotava tudo do professor, aquilo virava um caderno, ok? Aquilo era o meu caderno das aulas. E aí eu pegava os livros e começava a ler os livros. Então eu tinha duas fontes de estudo separadas. Isso é um erro, tá? Que eu não quero que vocês cometam. Tá falando como eu me organizava e como não é para ser feito. Ao invés de eu tentar complementar o meu caderno com o que eu tinha a mais de estudo aprofundado feito com o estudo do livro, eu queria deixar as coisas separadas. Ora, se eu já não revisava e ainda tinha duas fontes diferentes de estudo, vocês estão vendo como não tinha como dar certo? Porque eu estava separando o conhecimento no livro, então é o livro de constitucional, o livro de administrativo, o livro de processo civil e mais o caderno de constitucional, o caderno de administrativo e o caderno de processo civil. E mais a legislação, que eu vou entrar nesse ponto ainda, mais para frente. Então perceba, se você separa tudo isso dessa forma, como eu fazia, pare de fazer isso agora mesmo. E aprenda o quê?
Aprenda técnicas de complementar os seus estudos. Então, vamos lá. Até a minha sexta reprovação, eu mantinha em vários tipos de materiais, né? Caderno, livro, apostilas, legislação, tudo muito louco, separado. Ainda tem caderno de ouro, né, Islane? Você faz seu caderno de ouro até hoje, Islane? Faz? Se você faz seu caderno de ouro, você sabe que é para ser tudo dentro de um único material, pessoal. Porque na hora de revisar, isso se torna o quê? Um pandemônio na vida do candidato. Porque ele precisa estar consultando diversas fontes diferentes. Não façam isso, tudo bem? Não façam isso. Aprendam a concentrar as informações em um único local, porque é esse material único que você vai ter o quê? Consulta para fazer as revisões, tá? Então, esse foi um outro erro que eu acabei aprendendo a muito custo, né? Então, olha só quanto tempo e energia já me custou aqui. Eu estava lá pela sexta, sétima reprovação, foi quando eu falei, cara, eu não posso continuar tão desorganizado dessa forma. Não posso nem parar, nem deixar de revisar, e como eu também não posso parar de complementar os materiais de estudo que eu estou alimentando. Tudo bem até aqui? Ok? Deixa eu ver aqui o que, porque às vezes quando eu compartilho aqui eu não consigo ver os comentários de vocês. Deixa eu ver aqui o que tem no chat. Por enquanto, tranquilo, né? Eu estou estudando pela doutrina, fazendo meus resumos, depois legislação e questões. João Paulo. Pronto. João, quando você estuda pela doutrina, faz o resumo, legislação e questões, você está indo no bom caminho. O estudo que você está fazendo pela doutrina, ó, vê se mais alguém está tipo o João aqui. Vou pegar a pergunta dele aqui, ó. Eu consigo compartilhar a pergunta no... Ó, deixa eu ver se eu boto aqui. Vamos lá. Fazer essa avaliação aqui juntos, que aí é bom que... A gente aqui é mão na massa, tá, galera? Já vão se acostumando com esse modelo. E vocês vão mandando para mim, eu vou matando a bola aqui para a gente empurrar para o gol e já começar a ajustar e você já poder colocar coisas novas no seu estudo e já melhorias aí imediatas. Sumiu o compartilhar para mim. Será que é por causa do chat? Compartilhar. Tá aqui. É porque entrou tanta gente que agora os comandos ficaram mais escondidinhos. Apareceu uma tela aí para vocês? O João disse, ó, Roberto, eu estou estudando pela doutrina, fazendo meus resumos, depois da legislação e questões. A forma tá ok, tá, João? Você só precisa tomar cuidado com o seguinte, vamos lá. Quando você me diz, estou estudando por doutrina, você está me dizendo que você não está usando videoaula. Ok, tá tudo bem. Eu vou botar aqui ou videoaulas ou aulas presenciais, que foi o meu caso, tá? Como eu fazia. Aulas presenciais, fazendo meus resumos a partir dessas duas. Então, aqui, vamos imaginar assim, ó, gente. Aqui, ó, doutrina, aulas presenciais ou videoaulas, que alguns de vocês podem estar usando, é a fonte 1 de estudo. Ou seja, foi a raiz de onde partiu. O resumo é a fonte 2, que é o resumo, é o caderno, são os fichamentos, que alguns de vocês podem estar usando. Tá tudo bem. Aí depois, legislação e questões, aonde é que você vai colocar isso aqui? Essa é a minha preocupação. Isso aqui, ó, o que você aprende na lei seca e o que você aprende nas questões, tem que voltar para onde? Para cá. Para dentro da fonte 2. Vamos passear um pouquinho por aqui. Olha só, vamos lá. O que foi que eu descobri, que eu acho que já vai antecipar para vocês aqui e não cometer esse mesmo erro. Se a gente tem fonte 3, que seriam a lei seca, e fonte 4, as questões, quantos materiais você tem aqui? 4, gente. Né? 4, a gente está falando de 4 materiais. E eu sei que muita gente estuda assim, tá? Porque muitos alunos vieram para mim dessa forma e a gente já está enxugando isso aqui. Vezes 12 matérias, a gente está falando de 48 materiais. E isso não vai dar certo. Diferentes, né? Isso não vai dar certo. Vocês estão percebendo como não rola, não façam isso. Vamos reduzir isso aqui e enxergar que é o seguinte. A sua fonte 2, que vai ser o seu caderno, os seus resumos, os seus fichamentos, seja lá qual for a forma que você se organiza aí, isso aí, tanto faz, vai ter que agregar legislação. Então, eu vou botar um maisinho aqui, ó, mais lei seca e mais o que você aprende nas questões. Roberto, mas você não está me dizendo que eu tenho que copiar a lei seca dentro do meu caderno, do resumo, do fechamento? Claro que não. Você vai o quê? Transpor, né? Você vai transpor os artigos mais cobrados. Então, como é que você sabe quais são os mais cobrados? Alguém sabe dizer? Quando você estiver fazendo questão, você vai descobrir. Porque muitas questões, elas são a cópia
cuspida do dispositivo legal, da Constituição, do Código de Gente, que eu Processo não posso Civil. parar, ó. Quer Opa, dividir? vazou um áudio aí, da Maria. Ih, meu Deus. Tudo bem, Maria, acontece. Você não é a primeira e não vai ser a última. Fica em paz aí, tá? O pessoal vai multar você. Então, voltando. Gente, vocês estão percebendo que a gente está falando de complementar, tá? Então, eu estou pedindo para vocês fazerem o seguinte. Fez o caderno, fez o resumo, fez o fichamento, vou para a legislação. Você, João, você vai pegar o que você está aprendendo de mais cobrado da legislação e vai colocar dentro do seu material. Mas é em qualquer lugar solto? Claro que não. É dentro daquele assunto. Então, se você tem lá o capítulo de... Então, vamos lá, fonte 2. Então, você está no seu caderno, resumo, fichamento de atos administrativos, tá? Só para dar um exemplo, para ficar bem concreto, bem fácil de vocês enxergarem. Então, você está estudando atos administrativos, fez o seu resumo, assistiu a vídeo-aula, fez o seu caderno, enfim, está lá com o seu fichamento de atos administrativos. Aí você vai ler a parte de legislação sobre atos administrativos. Você vai transpor os artigos mais cobrados de atos administrativos dentro daquele pedaço do seu material, dentro do mesmo capítulo, dentro do mesmo item. Fica tudo organizado. E aí você vai para questões de quê? De atos administrativos. E aí o que você vai fazer? Você vai transpor os aprendizados com os erros das questões aonde? Dentro do caderno de atos administrativos. Então, percebam, fica tudo organizado em uma única fonte. E é essa fonte única, vamos chamar de única fonte 2, que vai ser o objeto da sua revisão. Vocês percebem que quando a gente tem essa maneira, essa técnica para estudar, se torna praticamente impossível você deixar de revisar a legislação, que a gente sabe que corresponde ao quê, gente? De 50% a 60% das questões de uma prova. Se você não saber desse dado, já saia da live de hoje sabendo. Então, muitas questões de uma prova são a cópia da lei seca. E, obviamente, das questões, que a gente sabe que elas se repetem. Então, se você pega 50% das questões que estão na legislação, aprende com o erro que fez na questão, joga para dentro do caderno, você não deixa de revisar esses erros. E aí sim você está estudando da forma certa. Aí sim foi quando eu comecei a descobrir que, cara, se eu não... Imagina, quanto tempo já me custou aqui, né? Tempo, dinheiro e, enfim, energia, né? E fora a frustração e a parte emocional, que eu ainda vou entrar nela. Mas, de fato, se na sexta reprovação eu já soubesse disso no começo, pode ter certeza que eu teria encurtado a minha jornada e eu teria sido muito menos vezes reprovado, por assim dizer, tá? Então, ficou claro essa parte? O objeto da sua revisão tem que congregar, tem que ser tudo que você estudou. Não é só, eu só vou revisar as questões que eu fiz. Eu vejo muita gente fazendo isso também é um erro, tá? Não estudem única e exclusivamente, pessoal, e não revisem única e exclusivamente por questões. Porque a sua revisão não pode ser do que já caiu. Ela tem que ser do que já caiu e do que você ainda nem sabe que vai cair, mas que está no seu material, que está na sua doutrina, que está no seu caderno, que o professor deu. Porque, afinal de contas, as questões, a banca, ela não vai repetir todas as questões que já caíram. Vocês concordam comigo? O que ela pode cobrar? O que está no seu edital. Então, eu vejo muita gente ensinar, inclusive, isso e falar assim, eu reviso por questões. Isso é um erro. É uma forma de revisar, mas é uma forma incompleta. Por que incompleta? Porque se você só revisa por questões, você está me dizendo que está revisando apenas o que já caiu em provas anteriores. Mas a sua prova não vai ser uma cópia de todas as questões de provas anteriores. Ela vai ter questões novas, inéditas, que a banca vai fazer. Vocês concordam comigo? Então, a partir do momento que a banca ela pode inovar e trazer novas questões para você, você não pode ficar limitado a só revisar o que você já treinou, o que já foi objeto de provas anteriores. Senão fica um estudo incompleto. Tudo bem até aqui? Beleza? Podemos seguir? Então, estamos aqui já na minha sexta reprovação. Calma que foram 21, tá? E aí, Roberto? Que mais que... Cara, é engraçado que a foto do Leandro... Leandro, tudo bem? Você tá com o seu chat, o seu vídeo fechado. Mas é que a sua foto parece que você tá olhando para mim. Às vezes eu olho e falo, cara, o cara tá bem paradinho ali, ó. Quietinho, prestando muita atenção. E agora que eu fui ver que é só a foto dele, do perfil. Vocês estão vendo a foto do Leandro? Depois aparece aí para nós, Leandro, só pra gente ver você direitinho. Mas eu fiquei chocado da primeira vez que eu olhei para ele, falei, cara, o cara tá muito vidrado aí. Vai ter certeza que você tá prestando atenção também, independentemente de estar com o seu vídeo fechado. Presta atenção aí, vamos embora. Roberto, que mais
que você foi descobrindo ao longo dessa sua jornada, né? De erros comuns que precisava mudar. Bom, eu já falei para vocês, então, do padrão de ciclos negativos que eu estava, reconheci padrões de vícios de estudo que eu estava cometendo, e comecei a notar também, notar em mim também, comportamentos repetitivos. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Vamos lá. Lá pela minha, lá, tá vendo a 10ª reprovação? Copiar aqui. Então, lá pela minha, com 10 aprovações, eu comecei a notar comportamentos repetitivos, comportamentos obviamente ruins, né? E que não me ajudavam. E sabe qual foi o maior deles? Talvez alguns de vocês se relacionem. Foi ficar sem estudar por cerca de, botar de 30 a 45 dias depois de uma reprovação. Quem aqui se relaciona? Levanta a mão, dá um joinha aí, pela mãozinha virtual. Acho que alguns de vocês podem acabar acontecendo isso com vocês aí na sua jornada. Ficar sem estudar por cerca de 30 a 45 dias depois de uma aprovação era algo que, cara, eu comecei a notar que fala, cara, peraí, então as provas que eu vinha fazendo, elas estavam mais me prejudicando do que me ajudando. Porque se eu parava, ficava abalado emocionalmente, né? Ficava fragilizado emocionalmente. Aí ficava pensando, pô, eu não vou conseguir passar, pô, isso não é pra mim, pô, fulano de tal, amigo de tal, ele já tá promovido. Eu tinha um amigo, lembro claramente de um amigo que começou a trabalhar no banco, e ele já começou a subir na carreira no banco e tal, no Itaú que ele trabalhava, Francisco, o nome dele. E aí eu comecei a perceber que eu ficava quase um mês, às vezes mais, depois de uma reprovação, sem pagar no livro, com raiva, com ódio, com frustração, com... E eu falei, cara, se eu faço 4 provas por dia, isso estava representando quanto tempo, gente? 120 dias sem estudar. Eu precisava dar um jeito nisso. Então, eu comecei a virar a chave e comecei a pensar o seguinte, bicho, ao invés de você ficar fazendo tanta prova, comece a funilar, né? Qual foi o ajuste que eu fiz? Comece a funilar para um único edital. Porque até então, viu? Eu acho que muitos de vocês podem ter feito isso ou vão passar por isso. Até então, eu ficava atirando para tudo que é lado. Então, eu já estava com um ano e meio, mais ou menos, aqui, nessa parte da minha história, e eu continuava fazendo prova de técnico, prova de defensor, prova de procurador, prova para analista, prova de TRE, prova de TRT, prova de MPU, prova de, sei lá, eu acho que eu só fiz receita e não tentei nem magistratura nem promotor. Mas tudo quanto era prova que aparecia, né? Lembra que eu falei para vocês que eu frequentava esse cursinho, então eles botavam lá no quadro de aviso todos os editais que estavam abertos, eu olhava para cada um daqueles editais, olhava para o salário, né? Quem não olha para o salário e fala, cara, se eu ganhar isso aqui, tá bom, eu só preciso passar uma vez, eu vou lá e tentar. E ficava nessa. Então, esse ciclo estava me prejudicando muito. Foi quando eu percebi, cara, a única coisa que eu preciso e que eu peço a todos vocês, e eu acho que a Paula já fez isso, né, Paula? Pelo que você me falou na última nossa sessão aqui, você já está com o edital definido, que é procurador. Mas, Roberto, aí abre um concurso, né, que é do meu interesse, e tem umas matérias próximas, eu não vou fazer? Não, você vai fazer. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Boa noite, Vanessa. Você vai fazer, mas você não vai parar de estudar para aquele edital foco que você definiu. Perceba, é diferente. Eu não estou tirando de você a oportunidade de fazer, porque eu sei como a cabeça do concurseiro funciona. A gente pensa assim, cara, se eu estou estudando, se eu não fizer essa prova aqui, que é na minha cidade, no meu estado, enfim, na capital que eu moro, tem matérias incomuns, não é o edital inteiro, não é porque eu estou preparando, mas eu estou tirando de mim uma chance de passar. Eu entendo isso, eu entendo como é que você pensa, porque eu também pensava assim. Foi por isso que durante esse meu primeiro ano, essas minhas primeiras 10 aprovações, vamos dizer, eu cometi tantos erros e acabei, com certeza, sofrendo mais do que precisava, porque eu fiquei muito tempo sem estudar, frustrado, decepcionado, porque a gente se esforça e a gente quer ver resultado, tá? Então vejam só, já vou pegar aqui, tô vendo que chegaram as perguntas aqui, né? Caderno de erros, Paula, Vanessa, maravilha. Vou responder isso aqui, porque são, inclusive, dúvidas bem pertinentes com o tema da gente. Eu peço a vocês que temas que, de repente, fujam muito, a gente vai abordando nas outras aulas, tá? Para a gente não fugir do escopo aqui do que eu preparei. Então, vamos lá. Olha só. A partir do momento que eu percebi que eu ficava muito tempo sem estudar depois de uma aprovação, eu defini um único edital base para estudar e direcionar
minha energia e meu tempo. Que, como vocês devem imaginar, foi o edital de procuradorias, tá? Então, foi isso que eu fiz quando eu percebi lá pela 10ª aprovação. Acreditem, tá? E eu sei que talvez muitos de vocês tenham passado por isso, de ficar pulando de galho em galho. Eu só fui, né, parar e falar, cara, nunca vai dar certo. Essa miscelânea gigantesca de editais aos quais eu me propunha a estudar, o edital em si, vocês sabem disso, já não é uma coisa pequena. E aí, quando você muda de TRT para TRE, para, enfim, MPU, você começa a misturar muita matéria, e o seu edital, que poderia ser um edital ali de 12, 15 matérias, você está tendo que estudar, de repente, 20, 25 matérias diferentes. E aí você nunca chega ao final desse edital, você nunca consolida a sua base de tudo, e você nunca está bom o suficiente para passar. Então, lá pela 10ª aprovação, quando eu notei que eu ficava muito tempo frustrado, eu falei, cara, eu não vou mais. E aí, obviamente, como eu já coloquei aqui para você, faça as provas que te interessam e que tenham, aqui vai ser um critério que eu vou colocar para você, ao menos 80% das matérias em comum com o seu edital atual. Então, Roberto, abriu aqui na minha cidade um edital da prefeitura, não ganha tanto quanto eu gostaria, mas eu estou a fim de fazer. Vamos imaginar você está estudando para procuradorias, né? Como a Paula, como outros de vocês aí estejam estudando. Aproveita e bota no chat aí depois, gente. Quais concursos vocês estão estudando para a gente conhecer melhor vocês, tá? Então, o que que acontece? Você vai pegar esse edital da prefeitura que te interessa e você vai confrontar com o seu edital base de procuradoria. Quantas matérias tem em comum aqui? Não, Roberto, eu já vi que mais da metade eu nunca nem estudei e não vou estudar. É porque é isso que eu estava fazendo, e é isso que eu preciso que você pare de fazer se você quiser passar. Você precisa ficar muito bom em um único edital, tá? Não deixe passar 10 aprovações se você tomar essa decisão. Não deixe passar um ano, como aconteceu comigo. Foi só quando eu fui ser aprovado, né? Quando eu fui aprovado na primeira fase da PGM, né? Que é a Procuradoria Geral do Município de Salvador. Olha que interessante. Na minha cidade natal, que eu parei de pular de galho em galho. Parei de ficar trocando, né, o tempo inteiro digital. E isso me ajudou muito, tá? Foi quando eu fui aprovado na primeira fase para a PGM de Salvador que eu parei. Não passei na segunda fase, depois eu conto essa história para vocês dessa segunda fase. Doeu demais essa reprovação. Afinal de contas, era da minha cidade, né? Poderia ter ficado morando ali, enfim, próximo de todo o meu ciclo de amigos, né? Meus pais moram lá, tem uma irmã que mora lá. Mas, enfim, a vida acontece, isso é uma coisa também que a gente precisa aprender, né? Concurso público que, para mim, hoje, a minha visão é que você tem que fazer até passar. Se você tiver que sair da sua cidade, dê um salve, agradeça, né? E fique feliz por isso. É mais importante você passar do que você morar, né, para sempre na cidade onde você nasceu. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, às vezes é bom. Tanto que quando eu troquei de cidade, foi onde eu conheci minha esposa, troquei novamente de cidade, passei numa outra procuradoria, fui morar em João Pessoa, hoje eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Então, isso faz parte da nossa história, faz parte da caminhada. Não se prendam a essa coisa eu só posso passar na minha cidade. Eu diria que quando você faz isso, aí sim, você diminui muito as suas chances de passar. Ainda mais para vocês que eu sei que têm urgência e querem passar o quanto antes, tá? Então, foi isso aqui que aconteceu. Vamos seguir aqui para mais um erro, né? Ao longo dessas 21 reprovações que eu precisava melhorar. E aí foi quando eu comecei a fazer o seguinte, olha só. Não sei se vocês fazem, mas se não estão fazendo, deveriam começar imediatamente. Vou pegar aqui. Lá pela minha, vou botar aqui, 14ª reprovação, eu comecei a fazer o que eu sei, pode parecer bobo, mas é a minha história, tá? Aí você relaciona pela sua ou não. Talvez você esteja na sua primeira reprovação e não tenha feito isso, você já começa a fazer agora. A minha 14ª reprovação, que eu comecei a olhar com muito critério para as provas anteriores resolvidas. E veja, eu não, vou botar um não aqui, caps lock, estou falando de corrigir e botar assim, né? Colocar no caderno de ouro. Eu já pego o gancho aqui do caderno de ouro e respondo algumas perguntas que chegaram. E colocar no caderno de ouro. Estou falando de analisar no detalhe as provas anteriores. Juro para vocês que isso aqui foi muito, muito disruptivo na minha jornada. Na 14ª aprovação, quando eu já tinha definido o edital base, quando eu já tinha aprendido a revisar, lembra?
À medida que a gente foi caminhando, lembra que eu falei para vocês no início? Isso aqui não foi a 21ª aprovação que todas as soluções vieram, e aí, agora eu passei 10 vezes, né? E me tornei procurador. Não, né? Foi uma série de sucessões de erros que me custaram tempo, que me custaram energia. Então, eu fui implementando mudanças, como eu estou citando aqui para vocês, ao longo dessas aprovações. E só na 14ª aprovação que eu parei e falei, cara, peraí, eu já fiz muita prova, né? Porque eu já estava com 14 não na cabeça, né? 14 aprovações no lombo. Não é possível que eu não possa aprender nada com essas provas anteriores. Gente, aí eu parei e me fiz as seguintes perguntas. Eu quero que vocês anotem e analisem as provas de vocês. Se você já tem também muitas aprovações, se você já tem anos estudando, isso aqui pode mudar totalmente a sua preparação daqui para frente, para 2025, seu ano que você vai passar. O que eu posso aprender com as minhas reprovações? Ó, eu sei que pode doer, eu sei que você pode chegar assim e falar, pô, Roberto, mas me dá até uma dor de barriga quando eu paro para olhar para essas provas, eu me preparei tanto, eu me dediquei tanto, eu sou tão esforçado, eu sou tão disciplinado. Isso tudo pode acontecer. Sem ignorar o que você pode aprender com as suas reprovações, você vai continuar o quê? Reprovando e cometendo os mesmos erros. Porque, veja, quando eu parei para fazer essa análise no detalhe das provas anteriores, eu comecei a perceber matérias e assuntos específicos que eu pensava, vou botar entre aspas, né, que já havia, já havia aprendido e dominado, mas que, na verdade, eu ainda errava questões. E eu vou botar questões de todos os tipos, tá? Questões, são aquelas questões mais fáceis, que a gente sabe que tem questões fáceis, questões medianas, e as complexas não precisa mais nem colocar, né? Porque se eu estava errando as fáceis, eu estava errando também as mais difíceis, tá? Então, veja, eu peguei essas 14 provas, parei matéria por matéria. Então, como é que você vai fazer, tá? Vou dar o passo a passo aqui agora. Pegar todas as provas, separar matéria por matéria. Você vai pegar as provas anteriores que você já fez. 2, você vai separar por matérias e assuntos. Separar os erros, né? Separar os erros por matérias e assuntos. Significa dizer, vamos lá, um exemplo concreto. Eu peguei a primeira prova de procurador de constitucional, ok? Vou só na matéria primeiro. Constitucional. Quais eu errei? Eu errei a primeira, errei a quinta, errei a oitava, errei a nona. As outras eu acertei. As que eu errei, eu ia analisar a questão e dali eu sabia o que foi cobrado. Foi cobrado o assunto X, o assunto Y, o assunto Z. Pronto, já sabia o que eu tinha errado naquela primeira prova. Ia para a segunda prova, pegava também constitucional, olhava de novo os assuntos. E olha só o que começou a aparecer, gente. Começou a aparecer exatamente o que eu já falei, que os assuntos X, Y e Z, eu também errei na prova 2. E que os assuntos X, Y e Z, eu também tinha errado na prova 3 e na prova 4. Então, eu comecei a perceber que eu tinha deficiências no meu estudo, que eu precisava parar tudo que eu estava fazendo para estudar. Porque se eu continuasse indo para as próximas provas, eu ia ter a 15ª, a 16ª, a 17ª. Então, claro, foi um passo a passo, que inclusive a gente ensina como fazer no nosso método de uma maneira muito mais rápida e prática, mas que na época era a única maneira que eu podia fazer, ou que me ocorreu, né? Graças a Deus que eu parei para fazer. Porque quando eu parei para fazer isso, eu parei para depois, no passo 7, estudar com mapas mentais, com apoio de doutrina e fazendo resumos para depois fazer novas questões desses assuntos, para depois resolver novas questões desses assuntos. E isso fez minha nota aumentar. Isso foi fazendo minha nota aumentar. Foi aqui, nessa 14ª aprovação, quando eu parei para fazer esse passo a passo. Lembra que eu falei para vocês? Autoreflexão, autoanálise, não adianta. Eu vejo a galera fazendo o seguinte, sabe o que a galera faz, gente? Compra mais cursinho, compra mais videoaula, troca de material e começa a achar que o erro está no material ruim, no professor ruim, faz mais questões, estuda mais, arranca os cabelos. Vocês ficam loucos achando que a solução está no lugar A, mas na verdade a solução está aqui, onde eu estou
mostrando para vocês, a solução está aqui, no B. É você parar para fazer essa autoanálise, parar para entender o que é que você pode aprender com suas reprovações e realmente olhar com um olhar de investigador mesmo. É isso que vai fazer você entender o que você sabe, do que você achava que sabia e que você, na verdade, continua errando, tá? Então, quando eu comecei a fazer isso, e óbvio, volto a repetir, tá, gente? Isso aqui não foi assim, da noite pro dia, não foi algo que eu resolvi da 14ª, tanto que na 15ª eu ainda não passei, né? Na 15ª prova eu continuei reprovando, na 16ª também, na 17ª também. Então não é que você vai pegar e vai resolver isso de uma hora para outra. Você vai precisar, obviamente, ter um planejamento, vai ter obviamente, ter uma maneira de sistematizar essa correção que você vai fazer, mas isso precisa começar. Isso precisa começar. Se você não para fazer essa autoanálise, essa autorreflexão, você vai continuar, provavelmente, errando nas próximas provas. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que ser reprovado 14 vezes até começar a perceber. Cara, toda vez que cai teoria geral da Constituição, toda vez que cai, eu lembro claramente que em empresarial, que sempre foi uma matéria muito ruim minha, podia cair a coisa mais boba do Código Civil lá daquela parte empresarial, que eu errava. Às vezes, questões bobas, dadas, que a gente sabe que deveria estar acertando, eu continuava errando. Então, são coisas que, infelizmente, só vieram para mim lá pela 14ª aprovação e que eu não quero que repita com você. Então, se você não sabe fazer isso aqui, se você não sabe, né, ou quer aprender, melhor dizendo, como é que você consegue fazer esse afunilamento que vai fazer a sua nota aumentar, a gente pode te ajudar. A gente vai te ajudar. Fica comigo. Quinta-feira tem outra live, né? Quinta-feira, 19 horas, estamos juntos, porque uma hora a gente vai abordar todos os temas que a gente está pincelando por aqui, entre outras técnicas e estratégias que a gente está abordando aqui ao longo dessas quintas-feiras, tá? E aí, o que foi que eu fiz? Bom, uma outra coisa que eu percebi lá, eu acho que aí eu já estava tão, talvez, carimbado, que eu já comecei a perceber o seguinte. Como aqui, volta aqui, com as 10 aprovações, eu comecei a notar comportamentos repetitivos que não estavam dando certo. Lá pela 18ª reprovação, eu comecei a notar comportamentos repetitivos que funcionavam. E eu vou dizer um para vocês que é muito, muito, muito simples e que qualquer pessoa pode fazer. Especialmente se você não sabe revisar, não gosta de revisar, ou acha que revisão é uma perda de tempo. O que eu fazia, galera? Olha só que simples e que fácil. Eu comecei a separar, eu tinha uma rotina de estudos matinal, seguida por uma sessão noturna de estudo, de revisão. Então, eu tinha uma rotina de estudos matinal, seguida por uma sessão de revisão noturna. Pô, todo mundo aqui tem uma rotina de estudos. Eu não sei se você estuda de manhã, se você estuda à tarde ou se você estuda à noite. Se você estuda à noite, você vai fazer a sua revisão pela manhã antes de trabalhar. Eu fazia essa revisão noturna antes de dormir, porque eu tinha o meu horário para estudar pela manhã. Então, o que que era essa sessão de revisão noturna? Eu simplesmente, lembra da fonte única? A minha fonte única, eu pegava a fonte única, que era o meu caderno. Olha como é simples isso aqui, tá? E revisava até o sono chegar. Mas como você revisava, Roberto? Você revisava a matéria do dia? Você revisava... Não, a meta era revisar a fonte única por completo. Então, eu pegava a fonte única, começava a revisar. Revisar, 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 revisar. Começava a ficar com sono, fechava o caderno, botava no meu criado mudo e ele ficava ali. Na página que eu parei, na noite seguinte, eu pegava dali. Então, parava na página e recomeçava na noite seguinte da página em sequência. Só isso. Então, você não vai gastar mais do que meia hora fazendo isso, até porque eu relativamente caio no sono rápido, então era meia horinha ali, mas fazia muita diferença, gente. Até porque a gente vai ter uma aula sobre isso, quero preparar uma aula sobre isso. Se vocês não sabem, saibam, viu? É no sono que a gente forma as memórias de longo prazo. Essas mesmas que a gente vai precisar acessar no dia lá da prova. Então, cara, se você pode se alimentar de conteúdo do seu edital, da sua prova, antes de dormir, com essa simples rotinazinha aqui, faça.
Não perca, assim, nem precisa. E olha como é simples. Como eu ia deitar, o criado mudo já estava ali do lado, o caderno já estava aberto na página que eu precisava continuar. Então eu não me boicotava, eu não conseguia me sabotar nesse aspecto, né? E eu continuava exatamente de onde eu tinha parado. E com isso eu conseguia revisar o meu caderno relativamente rápido, uma, duas, três vezes antes das provas chegarem. E essa parte, eu confesso para vocês, eu fazia meio que na intuição, porque para mim funcionava no sentido de, é para o sono chegar para eu poder dormir. E ficar talvez com aquela coisa tipo, eu estudei até o último minuto, né? Até o último minuto que eu pude do meu dia, eu estava buscando me preparar e usar todo o tempo que eu tinha para conquistar minha aprovação. Só que essa parte do sono eu só fui descobrir mais recentemente, né? Alguns anos, quando comecei a estudar neurociência, quando comecei a estudar a teoria da aprendizagem, e aí que eu fui ver a parte científica do porquê você deve fazer, do porquê é importante. Então, por que é importante você ter alguma rotina antes de dormir que esteja relacionada com seus estudos? Seja para fazer a revisão noturna, como eu falei, seja para fazer mais algumas questões, pode ser também, ou seja mesmo quando você Roberto, eu trabalho o dia inteiro, vou estudar à noite, não tem problema, estude à noite. E a última coisa antes de fazer é você estar em contato com o seu material de estudos, porque é durante o sono, mais especificamente na fase REM, que a gente forma as nossas memórias de longo prazo. Quando o cérebro ele dá uma reorganizada em tudo que você viu e viveu ao longo do seu dia, e obviamente, se você está tendo contato com o seu estudo como última etapa antes de dormir, você está dizendo assim para ele, isso aqui é importante, não se esqueça disso, eu quero que você guarde isso bem, tá bom? Tá? A gente vai ter uma aula em que eu vou tratar mais sobre essa parte da neurociência e, enfim, o que tem mais avançado para que vocês possam também ter contato com isso, até porque eu gosto muito desse assunto, mas por hora só pega isso, só fica com isso aqui. É importante porque é o sono que forma as memórias de longo prazo. Beleza? Então essa foi a rotina que eu comecei a perceber que eu já fazia há algum tempo e que estava me ajudando, sem eu saber, de forma meio que intuitiva, né? Algumas coisas eu acabei descobrindo assim, é verdade. E Roberto, o que que você descobriu, né, na sua 21ª reprovação, vamos dizer assim? Qual foi a ficha que caiu, né, na sua 21ª reprovação? E eu não sei quantas reprovações você já teve, se você já teve muitas ou poucas, mas, gente, o que foi que eu descobri? Eu percebi que eu já tinha, eu já havia passado pelo pior. Quando eu reprovei pela 21ª, eu não achei que a 22ª ia ser a dita, né? Aquela que eu ia passar. Na verdade, eu achava que a 20ª ia ser a 19ª, a 18ª, a 17ª. Eu ia para todas as provas, literalmente pensando assim, né? Eu vou passar. Nessa eu vou passar. Nessa eu vou passar. E por que que o pior já havia passado? Porque, galera, não tinha mais nada para fazer, a não ser continuar. A minha hora ia chegar. Eu já estava ajustando, eu já estava abraçado, e é isso que eu quero que você leve também da live de hoje. Eu já estava abraçado com o meu processo de melhoria contínua. Inclusive, a melhoria contínua né? É um dos maiores pilares do nosso método, do método 3.1. Se eu já estava abraçado com o processo de preciso revisar, preciso aprender a revisar, não sabia revisar lá na terceira, quarta reprovação, preciso organizar o meu material, não sabia organizar o material lá na nona reprovação, preciso melhorar, né, meus comportamentos, preciso fazer essa autoanálise, né, preciso aprender com as minhas reprovações. Veja, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um processo de melhoria contínua. Então, eu comecei a me convencer de que, cara, se a cada prova minha nota aumenta, se a cada prova eu estou trazendo novos ajustes, né? Se a cada prova eu estou melhorando algo na minha preparação, a minha aprovação é uma consequência. Então eu tinha muita confiança de que esse dia iria chegar. Eu sabia que a minha aprovação estava cada vez mais perto porque eu não estava onde? No mesmo patamar. Eu não me permitia ficar entre uma reprovação e outra, e talvez essa seja a maior sacada que eu posso trazer para vocês na live de hoje. Não se permita ficar no mesmo patamar entre uma reprovação. Vamos tirar essa palavra, né, para a gente começar a vibrar entre uma prova e outra, né? Vibrar a aprovação. Entre uma prova e outra, se você está se permitindo, pô, Roberto, eu estou estudando, mas minha nota está ali estagnada nos 50%, 60%, eu não sei o que fazer. Cara, busque ajuda. Vem aqui para as lives. Faça essa autoanálise.
Faça esse passo a passo aqui que a gente falou. Porque se você se permitir ficar no mesmo patamar, o que está acontecendo é que você está literalmente remando, 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 mas está no mesmo lugar. A sua profissão não está mais perto de você. Agora, se você aprende a revisar aqui comigo, pô, na próxima prova você já vai melhor. Porque você já está fazendo algo que você não fazia. Se você faz essa autoanálise que a gente citou aqui, né? Esse passo a passo aqui, obviamente sua nota vai aumentar. Porque não tem como você descobrir onde você está repetidas vezes, errando, 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 e achando, se enganando, né? De que sabe, domina aquele assunto, aquela matéria, quando na verdade você não está bem. E eu até afunilaria mais aqui, ó, e falaria para vocês fazerem o seguinte: separar os erros por matérias e assuntos, comece pelos mais cobrados, né? Porque a gente sabe que tem os assuntos mais cobrados e menos cobrados. Vamos também fazer uma live sobre isso, como descobrir os assuntos mais cobrados e menos cobrados da minha prova, do meu cargo, Rafael. Hoje já tem livro que ensina isso, os sites também ensinam isso, mas se você não sabe, a gente pode também abordar esse assunto aqui, tá? Então, comece pelos mais cobrados, porque você sabe que tem 80% de chance, 90% de chance daquele assunto estar repetido na sua próxima prova, né? Que a banca vai querer te cobrar. Então, basicamente, galera, melhoria contínua é um processo no qual a gente aqui no Eu Te Ajudo abraça. A gente está o tempo inteiro ajudando os nossos alunos a melhorar. Você não vai ficar no mesmo lugar, porque a gente vai te incomodar, a gente vai chamar você, a gente vai fazer com que você faça coisas que você não vai ficar confortável, né? E isso é importante colocar, né? A minha 20ª reprovação, 21ª reprovação, eu acho que eu já tinha passado pelo pior, porque todo o desconforto que os candidatos sofrem, que todo mundo sofre, que eu sofri, que você deve estar sofrendo, todo o desconforto que é ser reprovado tantas vezes, já tinha, sabe pele de jacaré? Acho que eu estava com uma pele de jacaré assim, de uma forma tão, que todo desconforto, né, que é ser reprovado tantas vezes, tudo de mal, de ruim que poderia ter acontecido, acho que já tinha acontecido comigo, porque eu falei, cara, nada mais me abala, sabe? Quando a pessoa chega num ponto que, tipo, vai, nada mais me abala. Não tem mais o que acontecer comigo que vai me tirar aqui do sério, que vai me tirar do meu rumo, que é conquistar a minha aprovação, tá? Então, não sei se para vocês fez sentido, mas para mim, eu acho que quando a gente é, para fazer essa autoanálise, e é óbvio que hoje eu consigo fazer de uma forma ainda mais técnica, né? Porque de lá para cá a gente aprendeu muito, né? A gente evoluiu muito também, não só na minha etapa ali como concurseiro, mas agora como mentor, como professor, porque a gente está o tempo inteiro estudando, a gente está o tempo inteiro em contato com nossos alunos, então essa troca fez com que o método também evoluísse muito. Deixa eu pegar algumas perguntas aqui, ó, para ver se eu posso dar uma pincelada para vocês, tá? Eu falei aqui do João. Bom, o que eu acho sobre caderno de erros, ou caderno de ouro, como a gente chama aqui? Paula perguntou, mas algumas pessoas perguntaram. Gente, vocês precisam fazer. E se você não sabe, a gente também vai colocar isso na nossa lista de lives, tá? Como é que eu faço um bom caderno de ouro? De ouro, caderno de ouro. Mas basicamente eu vou traduzir aqui para vocês. É você, na hora que estiver fazendo questões e errando, é você colocando naquele seu único material, lembra da única fonte do material, esses erros, tá? Então, basicamente, fazer caderno de erros é você aproveitar, né, aproveitar-se desse momento de questões para estar transpondo esse novo conhecimento que você está adquirindo em um local, mas aí entra um parêntese que você não pode errar. Esse material precisa ser revisto. Você precisa revisar esse material. Eu já vi muito candidato fazer caderno de ouro, o cara faz, alimenta ali, todos os dias faz 10, 20, 30 questões, aí tá lá, alimentando o caderno de ouro, beleza. Mas aí o cara esquece, o caderno engaveta, ele não revisa. Como é que você vai aprender se você não revisar? Tá? Então, a parte fundamental, Paula, do caderno de erros, caderno de ouro, é o quê? É você elaborar ele, quando você estiver fazendo as suas questões, com as provas também, como a gente citou, né? Mas com as provas com esse peso maior, né? E fazer a revisão deles, tá? Vanessa, eu estudo por estudo dirigido e faço questões da banca, não faço resumo, só estudo por PDF. Dessa forma está bom? Vanessa, é uma forma boa, né? Agora, como eu costumo sempre dizer, gente, e a gente vai ter uma aula sobre material, tá? Organização de material, acho que é um tema bem importante também para todo mundo, que é o seguinte, pessoal, o termômetro para você saber se o seu material tá bom ou não é justamente o quanto de respostas das questões ele traz. Não é verdade? Como é que você avalia um material bom? Normalmente eu sei que vocês fazem o seguinte: vocês pegam lá os sites mais recomendados e tal, ok, e eles são bons, eu não estou querendo tirar um método de ninguém aqui, muito pelo contrário, eles são bons. Mas às vezes, se você vai para uma fonte menos conhecida e você começa a estudá-la ali, você vai saber se ela está boa ou não está boa para sua prova
medindo exatamente isso. Pô, eu fiz uma questão aqui, deixa eu ver se meu material tem essa resposta. Não, não tem essa resposta. Claro, não tem material perfeito, não vai ter todas as respostas, todas as questões que você vai fazer. Mas você começa a perceber que aquele material seu não traz muitas das respostas que foram cobradas, que você, obviamente, não teve contato, você está vendo que aquele material não está tão bom, tá, Vanessa? Então, o estudo dirigido, fazendo questões da banca, é ótimo, né? Agora, se você só estudar por PDF, eu não sei se isso vai ser suficiente. E aí eu volto para trazer a gente lá para o início da live. A questão de você ter uma fonte única, a questão de você agregar nesse seu PDF, Vanessa, a legislação do que você aprende, o que você aprende no seu caderno de ouro. Eu posso fazer meu caderno de ouro dentro do meu PDF? Pode e deve. Você vai complementando com as questões ali. Porque, de novo, não existe material perfeito, tá? Então, não se limitem a só fazer o que o cursinho fala, a só fazer o que a banca, enfim, o professor lá pediu para você. Quando você fica assim, limitado assim, você está limitando a sua chance de aprendizado e, por conta disso, você limita também a sua nota. Pronto, o João respondeu aqui. Eu faço citações das leis no meu material. Ótimo, perfeito, é isso aí. Eu queria um método para começar, a Letícia falou, a usar somente PDF e questões. Videoaulas me consomem tempo demais e o estudo não rende. Ó, Letícia, inclusive, deixa eu falar sobre videoaulas, eu já quero alinhar isso com vocês, tá? No nosso método, a gente também não recomenda videoaulas. Vejam, parêntese, vamos ter uma aula depois. Mas por que, Roberto? Isso causa muita polêmica. Calma. Mas basicamente por quê? Porque é exatamente o que a Letícia falou. A videoaula, se você adota a videoaula para um edital de carreira jurídica, por exemplo, você vai passar anos tendo que assistir todas essas aulas. As videoaulas, elas vão te levar a um certo ponto, mas elas não vão trazer a profundidade de conhecimento que vocês vão precisar, por exemplo, para uma prova subjetiva, para uma prova oral. Então, a gente aqui limita o uso de videoaulas pelos nossos alunos para aquelas matérias que você já tentou estudar, né? Pelo livro e não conseguiu, tá? E não conseguiu. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha, que estuda para analista, eu sei que português é uma matéria que é praticamente impossível você aprender o português, que é cobrado em concurso público, pela gramática. Então, a gente sempre fala, gente, a exceção para usar videoaula, por exemplo, é português. Usem e abusem, inclusive, das aulas de videoaula de português, porque o apoio do professor para estudar o português é muito importante, porque é uma matéria muito complexa, tá? Então, quanto a isso aí, tá tranquilo. Agora, Roberto, eu vou estudar administrativo, atos, pô, não dá, não precisa. Você vai ver, se você pega o PDF, você entende. Tem assuntos que são muito fáceis. Então, critério, tá? Para todo mundo. Pelo menos é a nossa forma de ensinar aqui os nossos alunos, e graças a Deus eles estão passando, aprendendo assim, e você vai passar também. Você não é diferente de ninguém, tá? Você vai passar também. Limitem as videoaulas. O critério é esse. Limite a videoaula àquela matéria, aquele assunto que é muito difícil para você. Nos demais, você vai ver que você vai aprender mais, melhor e com maior profundidade usando os PDFs, como faz a Letícia aqui, tá bom? A Fabiana botou, é isso mesmo, a raiva, a frustração, mas não pode ficar sem estudar, Fabiana, né? Foi aquilo que a gente falou, não pode ficar sem estudar. Se dê assim, Roberto, qual o tempo mínimo que você se dá, depende muito do emocional de cada um. Eu acho que esses 30 dias eu fui reduzindo, sabe? À medida que eu fui reprovado, que eu fui fazendo esses ajustes, não, mas isso aqui tá melhorando. Aí eu fui vendo o lado bom, né? Eu fui reduzindo. Eu acho que, assim, o tempo limite para um candidato, assim, que sabe que vai passar, que tá focado, que tá determinado, e eu sei que vocês que estão aqui com a gente, pô, ninguém arredou o pé praticamente, né? Estamos quase terminando e tá todo mundo aqui comigo. É uma semana. Uma semana, sabe? Tipo assim, uma semaninha é para você dar aquela relaxada, sabe? Passou a prova, uma semana passou, não passei, ok. Aí você com uma semana volta e aí começa a fazer todo esse processo de melhoria. Olhar os pontos que não estavam bons, olhar, ter essa humildade, né? Muito importante. Ter essa humildade de parar, entender, cara, onde é que eu estava errando, né? Para você seguir, tá? Para você seguir. A Vanessa, boa noite, pessoal. Roberto, eu fiquei quase um ano sem estudar, tive um início de depressão porque eu me dediquei muito para uma prova e por uma questão, uau, eu não passei. Eu me achava muito preparada, mas não deu. E depois desse período recomecei e hoje estou aqui. Bem-vinda, Vanessa. Adoro suas aulas, sou fã. Que massa ter você aqui. Terminei o curso de Direito ano passado, até agora não estudei mais nada. É sério. Show de bola. O Glauber vai fazer INSS, a Rosane está fazendo para PF administrativo, teve 6 aprovações. O Glauber está dizendo que queria pular para o MPU. Ainda bem que estou ouvindo tudo isso. Então, não façam isso. Não levem 10 aprovações para definir o edital base, gente. Roberto, conheci desde 2020, quando te conheci, organizei meus estudos e foquei só em carreiras administrativas. Ainda não passei, mas meus estudos evoluíram muito.
Que massa, Júlia. Júlia Niquet, a sua profissão está quase ali, né? Vocês percebem como é importante a galera com lives. Eu lembro claramente, eu fazia essas lives, gente, para quem está me conhecendo agora, no YouTube e tal, e a gente resolveu trazer para cá, mas eu lembro que na época das lives do YouTube, há uns 2, 3 anos atrás, a galera passava só com as lives gratuitas. Muita gente mandava mensagem, Roberto, eu passei, indiquei você para não sei quem, eu passei só vendo as suas lives gratuitas. Porque, de fato, você vai sair melhor daqui todas as quintas-feiras. Você precisa se comprometer em estar aqui, gente. A recomendação é fazer a prova parecida com o seu alvo, mas focando no estudo base. Digo porque às vezes muda a banca e há inclusão de poucas matérias distintas. Ó, Maria, eu vou fazer o seguinte, ó. Você tocou num ponto muito importante. Eu acho que eu já vou definir logo. Quinta-feira que vem, eu vou ensinar vocês como trocar de banca. Como é que eu tenho um passo a passo preparado? Eu acho que eu até ia fazer um e-book sobre isso. O que é que acontece? Quais são os pontos? E como você faz essa troca de banca, né? Porque sim, de fato, quando você está estudando para um edital, mas aquele mesmo edital vai ser cobrado por uma banca diferente, o estudo muda completamente. E eu já adianto para vocês todos, tá? A sua nota tende a oscilar de 10 a 30%. De 10 a 30% a sua nota tende a oscilar. Mas, Roberto, é o mesmo cargo, né? Então, eu estou estudando para procurador, vou fazer Carlos Chagas. Aí, vou fazer uma prova CESP, minha nota vai diminuir CESP? Vai. Estou estudando para magistratura, tem muitos alunos da magistratura. O pessoal está estudando VUNESP, aí vai fazer Carlos Chagas, a nota diminui também. Mas por que que isso acontece? E o que que eu tenho que fazer para me precaver disso? Então, a próxima live, quinta-feira que vem, vai ser essa. Como fazer a mudança de banca. Combinado? Todos aqui comigo? Ok? Vai ser uma live importantíssima para quando você... Mas veja, gente, eu não estou falando mudar de edital e de cargo, tá? Eu falei banca. Você já tem um edital definido. Você está mudando banca, tá? Eu não vou tratar de mudança de edital, de cargo. É de banca. Quais são as consequências? O que que eu preciso fazer? Vai ser um tema bem legal, que inclusive foi um tema que eu discuti recentemente na minha mentoria. E aí de lá saiu esse passo a passo que eu vou entregar para vocês na próxima aula. Seu caderno era físico, não é adepto hoje ao digital? Maria, eu sempre usei o caderno físico. Eu vou dizer para vocês assim, eu sou old school, tá? Então eu continuo sendo aquela galera da caneta, do papel. E eu vou trazer para vocês o meu ponto de vista. Não estou dizendo que quem faz o caderno de ouro ou faz os resumos o digital, né, esteja errado e não vai aprender. Mas eu vou trazer para vocês a minha visão do porquê que você deve fazer o físico. Primeiro, o físico, o papel, o anotar, ele já está te dando uma vantagem na sua prova subjetiva. Você pode pensar que não, mas a sua prova subjetiva, ela vai ser o quê? Escrita, você não vai ter um teclado para digitar. Você não vai poder fazer um Ctrl+C ou um Ctrl+V. Então, o treino que você faz te ajuda a desenrolar a sua letra cursiva, né? A você marcar tempo de quanto você leva para escrever um parágrafo no resumo. Então, você perceba, você já está se preparando para a subjetiva, né? Você já está começando a treinar o que você precisa treinar. Porque uma prova subjetiva, obviamente, você não vai poder é, digitar, tá? Fora isso, eu sinto que a gente já tem muito contato com tela, né? O dia inteiro no celular. Então, quando você ainda estuda por meio de digitando com o computador ali, você está tendo mais contato com tela, o que, obviamente, vai ter uma série de consequências, né? Pode ter uma consequência de você ficar com dor de cabeça, e aí você precisa se analisar, né? Pô, eu fico com muito contato de tela, eu passo o dia inteiro estudando, depois eu pego... Imagina, a pessoa passa o dia inteiro estudando no computador e quando vai descansar, ela pega o celular, né? O que também é um outro erro, a gente pode abordar isso depois nessa parte de descanso, né? Tem que saber descansar, viu, gente? Até isso precisa aprender, porque a gente está tão mal acostumado. Então, assim, o físico eu usava no meu dia a dia, como eu citei para vocês aqui, que eu fiz, né, na minha preparação. Então, era o resumo das aulas lá no cursinho de manhã, então eu anotava e tal. E o digital eu até, Maria, comecei a usar, mas só para jurisprudência. Só para estudo de jurisprudência, volto a repetir, então não dá para abordar tudo, mas você vê como é um mundo o concurso. A gente vai abordar isso em alguma live lá na frente. Eu vou ensinar para vocês a fazer no digital para consolidar a sua jurisprudência, beleza? Vanessa, essa revisão noturna era que você estudava naquele dia pela manhã? Não, Vanessa, vamos lá, eu acho que não ficou claro. A minha revisão noturna, eu começava da primeira página do meu caderno. Então, eu podia ter estudado, sei lá, processo penal de manhã e eu estava lá revisando o constitucional. Porque como eu não queria atrelar a revisão noturna ao que eu tinha estudado, porque, veja, a revisão aqui para a gente, quando vocês forem ter aula de revisão específica comigo, vocês vão perceber
Inclusive, a revisão, a gente tocou bastante revisão, né? Não, eu não ensinei a técnica, mas ensinei o planejamento da revisão na live 002, né? Na live 002 a gente falou sobre revisão. Mas a revisão para a gente aqui é sim do que você estudou na semana anterior, tá, Vanessa? Então, se você não estava na live 002, é importante para não ficar confuso aí para você. Meu Deus, quantas viradas de chave, a Juliana. Caderno de ouro é super relevante para a preparação, Slane. Vamos fazer uma live específica sobre isso. A Rosiane foi reprovada 6 vezes. Quando estava decidida a desistir, você apareceu nas redes, para mim, com seu método, foi a melhor coisa que não existisse até agora, eu vou até minha aprovação. Tamo junto, Rose! Eu quero te entregar o seu troféu, viu? Rafael, quero fazer prova, procurador do Estado, município. Show de bola, Rafael. Você está no lugar certo, irmão. Aqui é quase a especialidade da casa, né? Apesar de a gente hoje já ter alunos aprovados em todas as carreiras. Muito bom, Roberto, fazer uma live de como trocar banca. Meus rendimentos nos estudos ficam prejudicados por conta da mudança. Não é fácil, tá, gente? Essa coisa da troca de banca e pega muita gente desprevenido, né? Eu tô ali, Roberto, acertando 70, 80. Quantos alunos já não passaram por isso? Tô acertando 70, 80, o cara tá voando, troca a banca, a nota dele cai. Aí o cara fica sem entender, como assim minha nota caiu? Eu desaprendi? E aí a gente vai mostrar para você que não é nada disso, tá? Professor, libera a live 2 da revisão, realmente eu perdi. Como é que a gente faz, hein, time, para revisar? Eu não sei como é que a gente vai organizar. A gente está organizando isso, tá? A gente vai organizar de alguma forma para vocês que perderam as lives. Mas o mais importante, Vanessa, é você estar comigo na próxima live, quinta-feira que vem, 19 horas. Vamos liberar no YouTube em breve. Show de bola. Então fica ligado aí, Vanessa. Gente, o que eu tinha preparado para vocês é isso. Eu espero que tenha valido muito a pena e quero ouvir aí nos comentários agora o que é que cada um de vocês tirou e vai levar desse nosso encontro. Qual foi a chavezinha aí que caiu e que foi a melhor? Vou fazer melhor, vou tirar um print nosso aqui. Quem é que tá com a câmera ali? Ó, Ribamar, Paulo, Kleber, Maria, Isabel, Júlia NQ, Vanessa, Glauber, Anne, Fabiana, Daine. Eu tô vendo todos vocês, só não tô vendo todos vocês, né? Silvânia, Janieli. Abre aí o vídeo para a gente tirar uma foto. Bárbara, que chegou agora. Tem usuário do Zoom e usuário do Windows. A Janiele. Oi, Júlia. Bem-vinda. Bom te ver. Olha aí. Cadê? Quem mais? Kleber, grande Kleber. Ó, Kleberzão ali. Também apostos. Kleber tá com cara de policial, é isso? É? Carreiras policiais ou não? Acertei, tá vendo, bicho? Olhei pra cara. Quem mais? Ribamar, Vanessa. Quem vai abrir a tela para gente tirar uma foto aqui? Vou botar a nossa foto lá no nosso Instagram. Vanessa, oi Vanessa, seja bem-vinda. Tudo bem? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vamos abrir eu quero ver a carinha de vocês. Fabiana, oi Fabiana. Fabiana estava na live anterior, não estava? Na 002? Acho que estava, não estava? Ou não estava? Grande Paulo. Vou tirar um print aqui, tá? Vou botar esse print lá nos meus stories. Eu quero que vocês respondam lá os meus stories no Instagram. O que é que você tirou da live de hoje? O que é que fez sentido para você hoje? Eu vou ficar muito feliz de repostar. Agora um sorrisinho aí, ó, vai. 1, 2, 3 e... Valeu!